7h05. Olha, a prorrogação do auxílio emergencial pode acontecer em até 3 semanas, conforme o Ministério da Economia. De acordo com o ministro Paulo Guedes, esse é o tempo em que a equipe está trabalhando para organizar esse retorno do benefício. Só que vai ocorrer algumas mudanças com o retorno do auxílio emergencial. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o economista Rodrigo Rocha, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã, aqui na TV Atalaia, a TV de todos os sergipanos. Ele já agradece a sua presença aqui com a gente nessa quarta-feira de cinzas, trazendo um pouco de informações sobre esse assunto que interessa a grande parte da população que dependeu desse recurso durante alguns meses na primeira etapa, e agora a boa notícia prévia de que haverá aí o retorno do benefício, mas em um valor diferente e também voltado para uma camada da população diferente, né? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham. É justamente o que está acontecendo, é essa análise de quem efetivamente ainda vai continuar precisando. Porque é importante a gente entender o momento em que esse benefício foi criado. Ele foi criado em um momento onde simplesmente de um dia para o outro, aquele trabalhador que vivia ali vendendo alguma coisa na rua, aquela pessoa que tinha alguma atividade que gerava renda, de um dia para o outro a economia travou, parou, todas as atividades pararam, e aí elas tiveram que ir para casa sem dinheiro para conseguir comprar os seus alimentos, pagar a conta de água, a conta de luz. Esse benefício vem nesse momento e ajuda muito essas pessoas. Então tem uma questão social muito importante. Só que isso tem um custo para o governo. E é por isso que ele foi sendo prorrogado ao longo do tempo para ir sentindo efetivamente até quando existia a necessidade de continuar pagando esse benefício. Infelizmente, estamos em fevereiro de 2021, a pandemia ainda não está controlada, a gente ainda tem muitos estados que enfrentam grandes dificuldades ainda com a pandemia, aquela discussão sobre uma possível segunda onda acontecendo em vários locais. Isso tudo faz com que o governo federal tenha que olhar, peraí, será que eu ainda preciso continuar pagando? Se realmente precisa, de onde vai vir o dinheiro? Então, tem várias discussões acontecendo aí para que esse benefício volte a acontecer. Algumas dessas discussões em relação ao valor que deve ser aí estipulado de R$200 a R$250. Justamente, porque o problema todo é, quando a gente fala o governo está pagando o benefício, ele está pagando esse benefício, ele precisa ter dinheiro para isso. O que a gente tem aí é o que se chama de déficit nas contas públicas, que é o governo está gastando mais do que arrecada. Basicamente, o que é que o governo arrecada? Tributos. Se você aumenta os gastos sem aumentar a receita, você está endividando o governo. E aí é onde gera muita discussão, muita preocupação. Porque um governo que tem muitas dívidas, ele pode mais na frente ter dificuldade de honrar seus compromissos, ele não vai pagar salário em dia, ele pode ter muitas dificuldades. Então ele precisa identificar de onde vai vir esse dinheiro, não pode simplesmente sair se endividando, até porque existe uma responsabilidade fiscal. Um governo ele não pode aumentar a dívida sem mostrar de onde vai vir essa receita. Essa discussão é muito importante para poder o pagamento acontecer de uma forma que não gere uma maior dificuldade na economia no futuro. Só que aí tem um outro lado. Tem um lado benéfico para a economia. Quando você injeta esse dinheiro na economia, coloca nas mãos dessas pessoas, dessas famílias, essas pessoas vão levar esse dinheiro para a economia comprando alimentos, pagando água, pagando luz, pagando suas contas. Ou seja, isso também tem um retorno para a economia. É importante, então, avaliar custo e benefício, e é isso que está acontecendo agora para ver. Será que dá para pagar 200? Será que dá para pagar 250? Qual é o valor que se paga sem gerar uma dificuldade tão grande mais na frente nas contas públicas? Esse auxílio emergencial, que deve retornar a partir de março, deve ser voltado, então, para a camada da população considerada de extrema pobreza. Exatamente, existe aí uma discussão. Será que os beneficiários do Bolsa Família já têm esse benefício do Bolsa Família e não precisariam ter esse novo auxílio? Será que precisam continuar tendo esse novo auxílio? Existe uma camada invisível, por exemplo, aqueles ambulantes que viviam vendendo na porta de eventos alguma coisa, uma água, alguma coisa para os clientes que estão ali, para as pessoas que estão indo ali. Qual o problema disso? Essas pessoas simplesmente de um dia para o outro, como já foi dito, ficaram sem renda e a gente não tem eventos acontecendo, a gente tem essa camada aí que está desprotegida. E essa camada, ela era chamada invisível. Por quê? Porque ela nem tinha um benefício do governo e nem tinha carteira assinada. Então, não se sabia exatamente quantas pessoas eram, como é que elas sobreviviam. Agora já existe um cadastro dessas pessoas e essas pessoas são as prioritárias para receber, porque elas não
têm nenhum benefício e não estão conseguindo voltar a ter sua renda. É essa análise que o governo está fazendo para poder identificar efetivamente quem merece receber, qual é o valor que é possível pagar, para que aí a expectativa é que a partir de março já exista o pagamento dessas novas parcelas. E o detalhe, esse auxílio emergencial, ele deve ser prorrogado durante período de mais 4 meses. Essa é a estimativa do Ministério da Economia. Exatamente, existe uma estimativa de... porque a grande questão que se tem é quando é que a economia efetivamente retoma as suas atividades num nível que volte a gerar emprego e renda para as pessoas. A grande discussão que se tem que ter sobre futuro, quando a gente olha para o futuro, é emprego e renda. Se essas pessoas estão precisando desse benefício porque não estão conseguindo uma ocupação. Então é muito importante agora estimular a economia, estimular o empreendedorismo, estimular as empresas para que elas voltem a vender. Voltando a vender num patamar que ela gere crescimento, ela necessariamente vai precisar contratar pessoas. Contratando pessoas que hoje estão precisando do benefício, não precisariam mais desse benefício. Com a vacinação, você vai poder voltar a ter eventos. Voltando a ter eventos, pessoas que trabalhavam e tinham a sua renda desses eventos, na porta desses eventos, de alguma forma, os ambulantes, voltam a ter sua renda. Então, é essa análise que tem que fazer quando a gente olha para médio e longo prazo, o que é que eu estou fazendo, e essa é a discussão que tem que passar em todos os níveis, no nível municipal, estadual, federal, o que é que eu estou fazendo para estimular o setor empresarial, para que ele volte a gerar emprego e renda e menos pessoas precisem desse benefício. Fundamental, política pública neste momento para incentivar todo esse mercado, para incentivar o empreendedorismo, o comércio, o funcionamento das empresas, a garantia dos empregos daquelas pessoas que estão empregadas, para que a gente consiga aí fluir neste ano de 2021, economicamente falando. Muito obrigada por sua participação aqui, por trazer para a gente toda essa análise no cenário econômico, partindo desse pressuposto do retorno do auxílio emergencial no mês que vem. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada.